Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Hoje nós queremos refletir sobre a complexidade. O que significa complexidade? Complexidade é um processo natural. A natureza começa de forma simples e aos poucos ela vai se complexificando. O universo começou de forma muito simples e aos poucos se complexificou até atingir o nível de hoje. Antes de falarmos mais desse processo, vamos analisar essa figura aí que está na nossa tela. Nós temos uma escadaria muito grande, não sabemos quantos degraus ela tem, e uma criança, é o que parece, diante da escadaria e apresentando uma situação que parece ser de desânimo, diante da escadaria. A criança está aí cabisbaixa, pensando o seguinte, eu vou ter que subir isso tudo. E é exatamente o que a complexidade faz conosco. Quando estamos diante da complexidade, nós nos sentimos cabisbaixos, desanimados, porque a complexidade nos dá uma sensação de falta de solução, uma sensação de aprisionamento. Mas nós precisamos encarar a complexidade de outra forma, porque a complexidade ela também nos dá as chaves para solucionar problemas. Basta a gente saber olhar da forma certa. Então veja só, o universo em seu início era muito simples, ele tinha hidrogênio e hélio apenas. Os elementos mais leves, hidrogênio número atômico 1, o hélio número atômico 2. O universo foi se complexificar quando as estrelas foram formadas no interior das galáxias e no interior delas ocorreram reações termonucleares que fundiram esses elementos em elementos mais pesados, até atingir o ferro. E lá então no interior das estrelas foram formados carbono, oxigênio, nitrogênio. Quando chega no ferro, aí não tem energia para fundir mais. Ocorrem as explosões das chamadas supernovas, e aí temos o restante dos elementos pesados que estão lá na tabela periódica. A complexificação, então, ocorre de forma bem maior. E aí o que acontece depois disso? Estrelas mais evoluídas são formadas a partir desses elementos bem mais numerosos. E os planetas, que são as estruturas mais complexas do universo. Então, de um universo inicial composto só de hidrogênio e de hélio, agora nós temos planetas compostos de todos os elementos químicos, e nós temos ainda um outro detalhe. Nos planetas nós vamos ter reações químicas, porque nas estrelas nós não tínhamos, somente reações termonucleares. As reações químicas são muito mais complexas do que as reações termonucleares. E no caso aqui da Terra, nós tivemos um fator fundamental, um fator assim, primordial. As reações químicas atingiram compostos orgânicos. Como? Imediatamente? Não. Depois de 1 bilhão de anos da formação da Terra, aproximadamente, as reações químicas atingiram compostos orgânicos. E aí tivemos a vida unicelular. Essa vida unicelular se manteve de forma unicelular aproximadamente por 3 bilhões de anos. Então, foram necessários ainda 3 bilhões de anos para uma nova complexificação, para que a vida de unicelular passasse a pluricelular. E quando ela passou a pluricelular, várias outras complexificações aconteceram, na explosão de várias espécies. Então a complexificação é algo que não parou e que continua acontecendo. Isso em termos físicos e biológicos. Chegou
no ser humano, né? E o ser humano o que é? É um ser altamente complexo. O ser humano tem uma psique. Além de ser um ser biológico, com todas as complexificações, né, da biologia, o ser humano também tem a complexificação da sua psique. Isso significa que a complexificação humana é uma complexificação, né, imensa, que nós não podemos mensurar. A complexificação humana é estudada, mas ela não pode ser determinada. Quando a gente fala da complexificação da natureza, nós podemos entender o seguinte: a natureza é regida por leis que falam de um comportamento regular. A natureza tem comportamentos regulares, né, dentro do normal. Você pode fazer previsões e, na maioria das vezes, essas previsões acertam. Mas nós não podemos falar isso em termos do ser humano. O ser humano é um ser imprevisível. Nós não podemos dizer o seguinte: porque o ser humano cometeu alguns erros no passado, ou muitos, não é? Vamos dizer assim, ele não vai cometer os mesmos erros no futuro. Nós podemos dizer o seguinte, que nós esperamos que ele não cometa no futuro os erros que ele cometeu no passado. Mas nós não podemos afirmar que ele não cometerá no futuro os erros que ele cometeu lá no passado. Nós esperamos. Mas em termos de ser humano, nós não podemos afirmar nada com certeza, dado o grau da complexidade humana. Nós podemos abrir os nossos olhos e enxergar, e ajudar outros também a enxergar. A natureza está clamando, a natureza está gritando, né? Nós mesmos estamos atingindo de forma negativa a natureza na qual nós vivemos, o planeta no qual nós vivemos. E aí, vamos cruzar nossos braços? A nossa vida depende disso. Então, a complexidade envolve tudo isso. A complexidade envolve um pensamento humano sobre si mesmo, envolve um pensamento humano sobre a natureza, envolve um pensamento humano sobre a promoção da vida, envolve um pensamento humano sobre tudo aquilo que ele precisa fazer para que a vida continue. Então, quando o homem pensa e usa a complexidade ao seu favor, ele encontrará o caminho para que a vida continue, para que o planeta continue e para que tudo aquilo que está agredindo a vida, o planeta, né, o meio, enfim, cesse. Claro que isso não é uma tarefa imediata, isso é um processo, mas o processo precisa acontecer. Cruzar os braços é algo que não pode, de forma alguma, ser uma opção. A opção é pensar naquilo que precisa ser feito e colocar em execução. Porque a complexidade está aí e nós não podemos nos deixar embaraçar por ela. Nós precisamos encará-la com firmeza e, no meio dessa complexidade, encontrar a solução para os problemas nos quais vivemos hoje. Se você gostou da nossa explicação para a teoria da complexidade, dê um like aí pra gente, faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia e aguardamos você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.